o projeto do carro voador é um dos exemplos de inovação feita no Brasil e que é animal. Já pensou, Tico, chegar em algum lugar de carro voador? Cara, isso é genial. Agora, isso é interessante. O carro voador não vai ser um negócio para você ter na sua casa, tá? Ele não é um transporte privado, ele é um transporte público. Se fosse privado, imagina a confusão. Estamos de volta com mais um Foda-se 360. O programa de hoje vai ser especial, vai ser diferente. Primeira vez que a gente não tem o Tico, o maior libanês do mundo, em loco aqui. Mas, Tico, tô parecendo transmissão de Copa do Mundo. Alô, Tico, tudo bem por aí? Eu não podia deixar de entrar nesse, infelizmente não estou no estúdio com vocês, mas quando a gente confirmou esse monstro, eu falei, infelizmente eu não vou estar presente, mas eu vou invadir esse estúdio virtualmente. Exatamente, nada melhor do que invadir virtualmente no episódio que a gente vai falar tanto de tecnologia, né? Pronto, aí. Senhoras e senhores, estamos com o Ronaldo Lemos. Obrigado. Que honra te receber, Ronaldo. Pô, Tico, a honra é minha e eu tô sentindo como se você estivesse aqui, cara. É que muito bom, incrível. A tecnologia é impressionante. Tecnologia é demais, tem um holograma. Vamos fazer um holograma do Tico. Ai, começou muito bem. Sensacional. Gostei. Ronaldo, vamos começar, cara, falando da sua vida. Você é formado em Direito, estudou na USP, uma tal de Harvard. Como que você ligou o Direito com a tecnologia, cara? Cara, foi quase que acidental. Porque é o seguinte, eu nasci numa cidade muito pequena, Araguari, no Triângulo Mineiro. E Araguari foi a primeira cidade do Brasil a ter TV a cabo. Isso Caracas. Quando eu era moleque lá. Não existia TV a cabo em São Paulo, em nenhum lugar. E aí eu comecei a ver MTV, comecei a ver BBC. E é muito doido isso, porque isso abre a sua cabeça, né? Abre o horizonte. E eu percebi com essa história que a tecnologia ela podia mudar a vida das pessoas, né? Porque primeiro mudou a minha. Se eu tô aqui hoje é muito por causa do acesso à informação que eu tive naquela época. Então, cara, eu vim fazer Direito em São Paulo, passei aqui para estudar na USP. E desde o início da faculdade, eu falei, eu vou direcionar minha carreira à tecnologia, descobri a internet também logo no início da faculdade e falei, isso aqui vai ser o futuro, isso aqui vai mudar tudo, isso aqui vai ser... a humanidade vai se transformar por causa disso. Então eu fiz uma aposta. Eu falei, o direito que não está separado do resto da vida também vai seguir nesse caminho. Vai dar problema isso aqui também, entendeu? E o direito vai ter que resolver esses problemas. Então eu fiz aquela aposta e, cara, comecei muito cedo a trabalhar nessas questões e enfim, tô aí até hoje, né? Tô ficando até velho de tanto trabalhar com essas questões. Cara, como foi começar a usar a internet lá atrás? Era meio complicado. Não que eu saiba, né? Porque eu sou uma pessoa mais nova, mas lá atrás, como que era usar? Então, cara, foi muito doido, tá? Eu comecei a acessar a internet em 1994. Caracas! E foi muito chocante porque não existia provedor ainda, não tinha provedor comercial. Então, eu consegui usar porque eu tinha uma bolsa de pesquisa da USP, que era da CAPES, e a USP resolveu dar acesso à internet para as pessoas que eram bolsistas, pesquisadoras. Aí eu tive internet em casa, tinha lá o meu e-mail da USP, tinha um jeito que eu acessava a rede de escada. Nossa. E aí usava, até era muito doido o jeito de conectar, você tinha que entrar num terminal de Unix, era uma outra parada, tudo por texto, né, no início, e depois você caía no browser, né, o navegador, que na época não era nem o Netscape, era o Mosaic, que era um navegador muito antes do Chrome, do Firefox, era muito doido. Cara, e aí fazia fila de gente na minha casa pra conhecer a internet. Era surreal. A minha campainha tocava o dia inteiro, falando, pô, vi falar que você tem um negócio aí de tal de internet. E a galera ia e sentava na cadeira, e na época não tinha Google. O buscador da época era o Gopher e o Verônica. Olha só como eu sou velho. Era Verônica. Aí o cara ficava aquela janelinha de pesquisa e a pessoa sentava e falava, e agora, o que eu faço? Eu falava, digita qualquer coisa que te interessa aí.
O cara, mas qualquer coisa? Qualquer coisa. Aí o cara digitava e aparecia alguma coisa relacionada àquilo. Cara, as pessoas passavam mal, elas não acreditavam, elas achavam que aquilo era um negócio surreal. Então, aí eu vi. E era, né? Era. E porque daquilo ali era um choque, né? Então, eu, por mais ou menos uns 6 meses a 1 ano, até 95, quando começou a ter provedor comercial no Brasil, eu era o porteiro da internet nesse sentido. Ia muita gente lá em casa para eu apresentar o que era a tal da internet que as pessoas tinham ouvido falar, mas ninguém tinha experimentado. Então eu devo ter apresentado a internet aqui em São Paulo. Eu era um moleque de Araguari, estava morando em São Paulo há menos de 6 meses, veja só, para, sei lá, cara, umas 600 pessoas. Sem brincadeira. Que louco, muito... Interessante, porque se a gente parar pra pensar, né, tem um filho, e hoje, se a gente contar essa história, né, e não faz tanto tempo assim, parece uma piada. Qualquer coisa, qualquer hora, pra eles, diferente disso, é uma coisa surreal. Então, a gente tá falando de uma transformação gigantesca em 20 anos, estamos falando disso, né? Exato. De você apresentar a internet e hoje ser onde a gente tá. E você tava contando, a gente fez aquelas reuniões prévias, né, para trazer o nosso 2 meses de convidado. pesquisa. 2 meses de pesquisa. E contou que você fez algumas... levou alguns empresários para ver a tecnologia de fato como ela tá do outro lado do mundo. Isso. Então você sai de 20 anos de apresentar a internet para 20 anos depois você apresentar um mundo tecnológico para um monte de empresário. Conta um pouco dessa sua expedição e como você pensou em criar, de novo, um modelo de apresentação de tecnologia para uma galera que já tem a tecnologia, né, hoje em dia muito apurada. Mas conta um pouco como foi. Cara, isso que você falou me fez pensar uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu acho que eu nunca parei de apresentar as coisas pras pessoas. Exatamente. Era isso que eu ia perguntar. Quando acabar aqui, cara. você falar alguma coisa aí, novidade que tá vindo pra gente. Fala aí, tem muita coisa pra falar. Mas Final. é o seguinte, cara. É isso. Eu acho que depois dessa história de apresentar a internet, a minha vida virou isso. Eu fico apresentando coisas que eu descubro por alguma razão ou outra para até um público maior, você entendeu? Coisas que às vezes eu descubro que tá ainda nem fora, né? Não tem nem acesso comercial. Eu já começo a falar daquilo e é isso que eu gosto de fazer. Se for pensar, talvez seja a minha vocação, a minha campainha ficar tocando e eu ficar mostrando as coisas para as pessoas. E o negócio da China foi isso, assim. Isso que o Tico tá falando. A China, ela virou uma potência tecnológica, né? Era um país muito pobre na década de 70. Pobre, assim, de ter 600 milhões de pessoas passando fome, comendo pedra, capim, terra, porque não tinha o que comer. Era um negócio, fome radical, sabe? E era um país agrário, de uma agricultura, inclusive, rudimentar, uma agricultura que era plantar para comer, né? E em 40 anos compete em inteligência artificial com os Estados Unidos, compete em manufatura, aliás, manufatura nem compete mais, né? É o mundo que compete para tentar chegar lá, porque em manufatura é o lugar onde praticamente muita coisa do que a gente consome é fabricada, inclusive os nossos celulares, né? A própria Apple, né? Fala lá, designed in the United States, made in China. Então, e cada vez mais a gente está vendo designed in China também, né? Porque eles não só fabricam hoje, mas estão começando a desenhar produtos. Então, marcas novas, tipo Xiaomi e outras, hoje caiu no gosto das pessoas do mundo inteiro, né? Então, eu fiquei interessado pela China desde 2017 e eu não sabia até onde esse interesse ia dar. Eu comecei a estudar chinês em 2017. Você fala mandarim? Cara, falar vai levar uns 40 anos ainda, assim, né? Eu estudo há 5. É difícil. Mas é difícil pra caramba. Eu me viro ali com... Se eu for num restaurante, eu sei pedir. Se eu estiver pegando um táxi, eu sei dar instrução.
liga o ar-condicionado, desliga, essas coisas. Aquele famoso me viro. Isso, dá pra se virar, dá pra entender alguma coisa, mas não dá pra ter uma conversa sobre um tema como a gente tá tendo aqui, porque o vocabulário é muito específico, então você tem que ficar estudando e aumentando aquilo, e leva tempo, cara. Então, assim, é possível aprender, eu achava que não era, hoje eu sei que é, mas é um processo assim de longo prazo. Quem tem mais tempo disponível aprende mais rápido, para quem não tem tanto tempo demora um pouco mais ali para ter esse aprendizado. Mas aí eu comecei a estudar sem nenhuma razão, foi por uma razão meio de curiosidade, para tentar entender. Jamais imaginaria que dali a 2 anos eu estaria indo para a China para fazer um programa de TV, né? Eu fiz o Expresso Futuro lá, que é essa série que eu faço para o canal Futura e de vez em quando passa no Fantástico. E o Expresso China foi muito importante, ele passou 4 semanas no Fantástico. Eu vi. No YouTube é surreal, todo mês tem mais 100 mil visualizações sem a gente fazer nada. Uhum. Galera pesquisando que quer saber mais sobre a China e acaba esbarrando nos conteúdos que a gente fez lá. Então isso me deu em 2019 um conhecimento profundo ali sobre o país. E aí eu comecei a ter de novo a minha campainha na minha casa tocar, e por gente que queria conhecer a China. E muito empresário, muita gente no setor de tecnologia no Brasil, muita gente no setor de investimento no Brasil, começou a falar: pô, Ronaldo, você não quer me levar para lá, me apresentar? E aí eu montei naquele ano 2 viagens com grupos de investidores para conhecer o que estava acontecendo lá. E, cara, foi fascinante. Dessas viagens, eu até gosto de brincar, deve ter saído umas 30 startups aqui no Brasil, e saiu pelo menos um IPO, que é o IPO da Melius. Acho que até o pessoal da Melius teve aqui, né? Já veio. Então, o povo da Melius, que aliás é mineiro como eu, exato, eles foram para essa viagem comigo, e lá perceberam primeiro que o potencial da empresa deles era gigantesco, né? E a segunda coisa que eles perceberam era que nas conversas com investidores que estavam lá, eles conheceram um pessoal do mercado financeiro que falou para eles, falou: vocês estão prontos para fazer a IPO já. Então o IPO da Melius, ele surge dessa viagem que a gente fez na China. E assim, depois que ele veio no Foda-se, né? Teve isso também. Mandar um abraço pro Israel, nosso parceiraço. Veio aqui, figuraça, conteúdo bom demais. Muito bom. Contou as dores também, porque o Foda-se, na verdade, a gente conta a história dos empreendedores, a gente junta uma galera legal, gente que conta a história, na verdade, como a vida como ela é, né? Sim. Não é só flores, não é nada. A gente gosta desse... Foda-se. A gente gosta desse bate-papo, e o Israel contou todo o começo, contou tudo como aconteceu e tal, e foi legal pra caramba. Assim. E abraço pro Lucas também, que também foi pra China comigo. O Lucas, eu acho que foi umas 3 vezes comigo pra China. Ele gostou tanto que ele começou a voltar. Foi surreal. Direto. Incrível. E cara, você sempre fala que os governos, os países têm que se digitalizar, né? Sim, sim. Como que se deu essa transformação na China? Como que eles conseguiram evoluir e crescer tanto através de tecnologia, de digitalização e tudo isso? Cara, então, lá o que aconteceu é uma mistura de um empreendedorismo radical, é uma sociedade muito empreendedora. Aliás, sempre foi assim, né? Na história da China, os chineses sempre foram grandes comerciantes, né? Então venderam seda, porcelana, os produtos chineses, eles sempre tiveram o alcance global. No Brasil, colônia, a galera morava em Pernambuco e tinha porcelana chinesa, você entendeu? O cara que morava desbravando lá o interior da América Latina comprava seda chinesa, porque o produto chinês ele sempre foi algo que tinha um desejo global, né, de existir. Então sempre foram comerciantes natos. E aliás, inventaram o dinheiro, né? O dinheiro em papel, que é esse que a gente usa até hoje, ele foi inventado na China. Então a China sempre teve essa coisa do tino comercial. E com a chegada da tecnologia, o país que estava num momento horroroso, né? A gente tem que lembrar que a China no século XX foi desastroso, muitas das coisas que eles fizeram, inclusive morreu um monte de gente, e, enfim, teve guerra, revolução, um desastre. Sim. E por 2 séculos que eles
até os chineses chamam de os 2 séculos de humilhação, né? Que é o século XIX, uma parte do século XX, eles perderam aquele status que eles tinham global de país comerciante e um dos, aliás, mais ricos do mundo, né? E aí eles voltaram, a partir do final da década de 70, a conseguir se organizar para planejar, primeiro, sair de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial. Então eles se industrializaram de uma forma muito rápida, começaram a fabricar, tanto que, como o Tico sabe, roupa, né? Muita marca de roupa brasileira compra produto lá, seja tecido, seja fabrica lá. O mundo inteiro compra lá. Tudo, né? Então eles se industrializaram, pagaram um preço muito alto por isso, que é a poluição, destruição ali da qualidade do ar, inclusive de lugares que são centrais. Por exemplo, Pequim é uma cidade muito poluída. E, porra, o presidente mora em Pequim, entendeu? E as pessoas muitas vezes em Pequim saem com máscara, porque tem fábrica ali no entorno. Eu tirei fotos lá em Pequim de dias que você não consegue ver o sol, do tamanho que a poluição ela acontece, né? Então, eles pagaram um preço alto, mas conseguiram sair da miséria, primeiro com indústria. E depois estão saindo agora da fase industrial e entrando na fase tecnológica. Então, mesmo essa parte hoje da poluição está melhorando muito rápido, porque eles estão apostando em energia verde, carro movido a bateria, que não polui. Então, eles estão rapidamente organizando agora para limpar o problema que foi ter se tornado uma sociedade industrial. Então, quem vai na China agora, de 2 em 2 anos, toma um choque, porque o país vai ficando cada vez mais organizado, mais arrumado, o ar vai melhorando, a poluição começa a desaparecer, a ponto de que, por exemplo, eu fui para a cidade de Shenzhen, no sul da China. Cara, e Shenzhen é chocante, porque a maioria dos carros são elétricos. E aí, quando você anda na cidade, não só você não vê poluição nenhuma, o ar é totalmente puro, como não tem barulho. A gente aqui em São Paulo é até bizarro, né? Que você anda na rua aqui, barulho do ônibus, psh, pá, e carro acelerando. Todos os barulhos. Todos os barulhos. Todos. Moto acelerando. Pra dormir, inclusive, depende de onde a gente mora, né? Não dá. É muito difícil. Já tem carro voador lá ou não? Cara, tá chegando, a gente chega lá. Eu quero falar disso também da Embraer mais pra frente. Total. Mas o Shenzhen, só pra concluir, se você não olhar pro lado pra atravessar, você é atropelado. Porque o carro elétrico ele não faz barulho. Muito então louco você tá isso. andando, tá uma rua totalmente movimentada e um puta silêncio. Caraca. O carro tá vindo a 120 por hora numa highway ali, numa rua de alta velocidade, e você não tem ideia que o carro tá chegando. Você só ouve o vento assim. Só faz assim, ó. Entendeu? É surreal, cara. Então aí a hora que você vê isso e o país começa a caminhar, não só Shenzhen, mas outros lugares nesse sentido, você fala, caraca, num certo sentido os caras estão na nossa frente. Entendeu? Você vê que o cara manja tico, porque eu conheço a cidade como Shenzhen, que teve o UFC lá. A pronúncia já é diferenciada, né? Shenzhen. É que a sua pronúncia é cearense, Davi, então é diferenciada. Mas a minha também é complicada, porque os chineses têm os tons, né? Então você tem que falar cada sílaba com um acento diferente. Eu não sei se eu tô falando certo aqui. Eu falo Shenzhen. A gente acha que a sua pronúncia tá certa. A gente acredita. E aí o chinês vem aqui, porra, Ronaldo sabe nada. Cara, porra. Ronaldo, ignorante. uma pergunta que assim, todo cara que tá empreendendo no Brasil ou que gosta de ser curioso desses assuntos assim, tem que entender sobre a China, sobre esse movimento. Você levou vários empresários, acho que isso, os caras que voltaram, você acabou de falar que tem um cara que já voltou 3 vezes e tal. Sim. Hoje é um ponto crucial você saber esse movimento digital da China e das empresas que estão lá? Cara, fundamental, tá? Eu acho que qualquer pessoa no mundo hoje, não é só no Brasil, precisa entender o papel que a China exerce no mundo que a gente vive hoje. Então, assim, tem que saber de China e também saber dos Estados Unidos, tá? Não é que é um ou outro. O mundo que a gente vive hoje é um mundo complexo. Então, a gente tem que saber das duas coisas, tá? E saber só de Estados Unidos hoje não é suficiente. Você tem que saber o que está acontecendo no Vale do Silício, tem que saber o que os Estados Unidos estão fazendo até também em tecnologias verdes, etc. Mas você tem que olhar para a Ásia. E eu diria mais, não é nem só para a China, não. Você tem que olhar para a China, para o Japão, tem que olhar para a Coreia,
E cada vez mais tem que olhar para o entorno ali, Vietnã, Caraca. Camboja. Camboja, por causa que a China está diminuindo a industrialização, então as fábricas estão começando a ir para Bangladesh, para o Camboja, e tem que olhar para a Índia, cara. Tem que olhar para a Índia. Bom, a gente comentou isso, né? Os principais presidentes, CEOs das empresas, é tudo da Índia, né? Tudo Total. indiano. Não, e não só isso. Eu acabei de gravar a última temporada do Expresso, né? Futuro, na África. Eu voltei tem 3 semanas, né? E tava lá em Nairobi, eu fui para Moçambique, fui para Quênia, fui para Tanzânia. Dei um rolê bom ali para ver o que estava acontecendo na África em tecnologia. E a África hoje, cara, é isso. Ela é dividida entre China e Índia. O Brasil no passado até já teve um papel, né, de presença importante ali no continente. Uhum. Mas hoje, todo lugar que você anda é marca chinesa, marca indiana e a África, né, enquanto continente, ela tá se desenvolvendo, cara, e desenvolvendo com muito investimento chinês e indiano e cada vez mais investimento local também. Então eu voltei da África, primeiro, fascinado. E a gente fala muito dessa coisa de afrofuturismo, né? O Pantera Negra, Wakanda, uma cidade ultra tecnológica. Cara, eu voltei com a ideia de que, assim, é afropresentismo, sabe? Porque já tá rolando. Não é futuro. E, primeiro, é um continente muito jovem. A média de idade hoje do continente é 18 anos. Porra. É um continente que está conectado, a internet está em todo lugar e é mais barata do que no Brasil. Todo mundo com celular. E a terceira coisa, embarcou na tecnologia verde, né? Sacou que a mudança climática é profunda. Então, eu já via lá em todo lugar painel solar. Eu fui, por exemplo, visitar o povo Maasai, que é um povo tradicional lá. Nas habitações Maasai, que são feitas de barro e palha, né? Uma coisa muito ainda tradicional, no teto, cheio de painel solar. Então, nesse sentido, eu conversei até com o Maasai lá, ele me contou que o problema hoje não é a conectividade, é onde carregar o celular. Que a conectividade está em tudo quanto é lugar, mas ele não consegue encontrar uma tomada para carregar a bateria. Então, o que eles estão fazendo? Estão botando painel solar, e esses painéis solares são compartilhados, e hoje os caras já estão nesse sentido no futuro, porque eles estão gerando a própria energia. Isso é o futuro, né? É uma coisa que daqui a 100 anos e tal vai ser comum a gente enxergar. Então os caras já estão lá olhando para 100 anos daqui para frente, com painel solar no meio de lugares muito isolados, e conseguindo gerar a própria energia para consumo próprio. Então é muito interessante, muito foda, muito foda-se. Não, é fudido, mas você falando tudo isso de África, China, Ásia, dá um desespero, né? E a gente, como Brasil, cara, tá onde no meio disso? Porque... Essa pergunta é dolorosa, porque é o seguinte, cara, só para te responder, uma das coisas que eu fiz lá, eu corri uma maratona. Muito doido, nem tava preparado para isso. Eu tava... De boa, você foi lá, tava fazendo maratona, você não fazendo nada, né? Vou explicar. Vamos correr um agora. Mas você vai ouvir a história e você vai ver que ela é um pouco menos gloriosa do que aparenta. Cara, eu tava em Moçambique, no norte do país, fui visitar um parque do país genial, que tá fazendo todo um negócio de tecnologia e muito bacana. E eu vi que eles tinham um programa de cuidar da comunidade que mora no entorno do parque. Então eles cuidam não só dos animais, mas eles perceberam que o ser humano faz parte também da ideia de natureza, e que se você não cuida do ser humano, o ser humano destrói a vegetação. Se você não dá oportunidade econômica, os caras vão matar os bichos, entendeu? Então eles fizeram um programa fantástico de cuidar da comunidade de 20 mil pessoas que fica na chamada área tampão, que é a transição do parque para a área normal. E tem hoje cultivo de café na área tampão, muita atividade social. Eu fiquei encantado, assim, até como ideia para o Brasil, sabe, de política pública e etc. E uma das atividades que eles fazem todo ano é uma maratona para essa comunidade da área tampão. Então tinha gente muito pobre ali também, sabe, gente que é carente, que tem desafio ali da pobreza. E eu falei, vou embarcar dessa maratona. Bora. 2.500 pessoas correndo. Cara, muita gente correndo descalço, tá? Nossa. Mãe correndo com o filho naquela
capulanga, lá, né? Que chama, capulana, que é aquele tecido que eles põem, e correndo a maratona. Cara, e eu, né, com o meu tênis Nike, whatever, a Air lá, bandaninha, óculos, filtro solar, Apple Watch, que tento treinar, né, aqui, corro, vou lá e tal, e falando, bom, vou mandar bem aqui nisso aqui, vamos ver o que vai dar. Cara, eu tô lá, correndo igual um desesperado, dando tudo de mim, quando de repente eu sou ultrapassado por um cara correndo de costas. Costas. E eu andando assim, e o cara veio correndo de costas assim, me deu tchau. E eu vi o cara sumir no horizonte. E eu querendo matar, assim, morrer de correr. E o cara me ultrapassou correndo de costas. Uma experiência parecida com essa. Na verdade, duas. Mas o meu foi 5 km. A moça passou correndo com um bebê no carrinho. E na São Silvestre, eu tava acabando a São Silvestre, morto, passou um cara fantasiado de estrela. Então, na subida da Brigadeiro. Aí você olha e você fala, eu sou um bosta. Né? Não, aí, pra mim, isso foi a lição maior. O continente africano, esse cara, ele é a metáfora do continente. É um continente que tá correndo de costas. E mesmo assim tá sendo capaz de ultrapassar a gente, cara, em várias coisas. Então esse cara, pra mim, ele me abriu o olho. Eu falei, caraca, eu tô aqui, os caras têm um desafio muito maior de pobreza, de desassistência, de guerra civil. Moçambique ficou mais de 20 anos em guerra civil, um negócio surreal. E os caras hoje estão fazendo coisas que vão colocar eles na nossa frente. Então é isso, os caras estão correndo de costas e estão sendo capazes de passar a gente com o nosso Nike, whatever, reloginho ali. É a cara do Brasil, então, isso, cheio cara. de coisa e os caras passando... Voando. Davi, só pra... Eu não sei se você entendeu. Peraí, né? Tico, deixa eu te ouvir aqui. Tá ouvindo? Tô. Então, Desculpa. só pra você entender como se analisa e como se enxerga as coisas. Você não percebeu que era uma estrela cadente passando por você. Você achou que era um cara fantasiado. Você tem que enxergar. Você tem que enxergar além das coisas, Davi. Você vê, ele viu o cara passando de costas, ele já viu Já ligou. que o país já tá na frente, no futuro. Então, isso, para os nossos milhões de ouvintes, é um aprendizado com o Ronaldo para entender. A gente tem que olhar de verdade o que são os sinais que passam na nossa frente. É foda, cara. E na hora que eu vi aquilo, primeiro eu fiquei num puto impacto. Depois eu tirei o celular do bolso e gravei uma cabeça, assim, porque eu falei, eu tenho que registrar isso até pra eu lembrar. Eu falei, galera, vocês viram o que aconteceu? Eu fui ultrapassado por esse cara correndo de costas, eu correndo e gravando. Eu falei, isso aqui é a maior lição que eu aprendi aqui no continente. Esse continente, muitos países estão numa puta dificuldade, correndo de um jeito não convencional e estão passando a gente Agora, no Brasil, cara. isso é o povo, isso é a mentalidade cultural do país, ou isso tem a ver com o governo? Não vamos falar de política, tá? Deixa a política de lado. Sim. Mas como que você enxerga essa evolução dessa galera que tá muito longe da gente, Sim. né? E que talvez estivesse muito mais para trás, mas já tem um horizonte muito mais próspero do que o nosso? Cara, é um misto de fatores, né? Até porque, assim, o continente africano é muito complexo, né? São muitos povos. A cada 10 quilômetros que você anda, é outra cultura, outro povo, outra etnia. É realmente, assim, uma complexidade muito grande. Muita guerra entre eles, né? Muita guerra. Mesmo Moçambique tem um resquício de guerra civil lá no norte, que é onde eu tava. E uma coisa muito pesada. Por exemplo, Moçambique, os elefantes de lá, eles são os mais agressivos da África com o ser humano. Por quê? Porque eles têm a memória da guerra civil. E elefante, ele aprende, né? Então, ele tem a memória, ele guarda por 60 anos. Memória de elefante. Literalmente. E ele transmite para os filhos, né? Para os filhotes. Então, eles ensinam para os filhotes, ó, ser humano, esse bicho que anda aqui esquisito, é inimigo. Então, se você vir ser humano, você ataca, você vai em frente. Então, os elefantes lá, eles são ferozes, cara. Eles veem gente, eles vão atrás. Por quê? Porque eles têm a memória da guerra civil, deles tomando tiro, de bicho sendo morto. Aí eles vão lá e enterram o bicho. Os elefantes, eu fiquei chocado. E eles lembram do indivíduo. Então, por exemplo, uma história que eu ouvi lá na Gongorosa é isso, que tinha uma mulher que ela tinha matado, né, uma família de elefantes, sobreviveram 2, e esses 2 ficaram caçando essa mulher até encontrar a casa dela
e derrubar a casa dela em cima dela. E foram aqueles elefantes que sobreviveram porque testemunharam a família ser assassinada. Sensacional isso. Então, isso eu vi lá. Então, o que faz o país estar com pressa, né? Necessidade, perderam tempo demais. Então, Moçambique é um país que ficou independente em 1975. Imagina, um país que era colônia até 75. Muito doido isso, né? Virou independente, entrou direto na Guerra Civil. E a Guerra Civil durou até 1992. Os caras ficaram anos em guerra, um negócio assim, surreal. E aí, quando saiu a guerra, qual que era o resultado? Um país completamente destruído, devastado. Tanto que esse parque que eu visitei lá não tinha nem bicho mais, porque as pessoas tinham matado os bichos para comer, literalmente. Nossa. Vários prédios que eu vi lá com marca de tiro. Não foi uma guerra qualquer, foi uma guerra assim, da pessoa matar bicho de parque para se alimentar, entendeu? Então, aí quando acabou a guerra, pacificou, os caras olharam uns pros outros e falaram assim, caraca, nós temos riquezas minerais, o país é maravilhoso, tem algumas das praias mais lindas do planeta, alguns dos lugares mais lindos do planeta. O povo é incrível, inteligente e jovem, né? Como eu falei, média de idade lá é 18 anos. Só lembrando, média de idade no Brasil é 35, tá? Então, e conectado. Chegou a tecnologia. Estamos todo mundo com celular, todo mundo falando um com o outro. China e Índia metendo dinheiro no continente. Dinheiro entrando pra caramba. Os caras falaram, não podemos perder tempo. É agora ou nunca. Aproveitar que não tem guerra e que a coisa está estabilizada, vamos meter o pau pra gente sair da penúria, entendeu? Então, por isso que hoje, quando a gente olha para o Brasil, o que importa não é onde a gente está agora. O Brasil está na frente de muitos, né, boa parte dos países da África. Mas o que importa é a aceleração. Então, o Brasil, a nossa aceleração ela está pequena. E os países africanos, muitos deles estão atrás, mas os caras estão acelerando ali violentamente. E por isso que eu acho que uma hora a gente vai ser ultrapassado, você entendeu? Esse que é o lance. Eu achei fantástico a história. Eu acho que tem muitos lugares aí que a gente tem que aprender e às vezes a gente não olha. A gente escuta... A China a gente já escuta muito falar, né? A Índia, obviamente, a gente tem visto esse boom que tá dando, mas a África em si eu não tinha ouvido o quanto estão nessa... Eu fui para a África em 2004, acho. Acho que deve ter mudado muito, com certeza. Com certeza. Essa evolução que você está contando. E vai sair essa série? Já saiu? Como é que tá isso? Conta aí. Então, vai estrear no dia 6 de novembro no Fantástico. Vai passar 2 semanas no Fantástico, 6 e 13. Eu até achei legal. O Fantástico quis o material, né? Eles olharam e falaram, pô, isso aqui é super interessante. Até engraçado, é na mesma semana que vai sair o Pantera Negra 2. Oh. E é legal porque o Pantera Negra 2 é o Wakanda da ficção e eu vou mostrar o Wakanda da realidade. Legal demais. Por exemplo, Nairobi tá bombando. É muito interessante, como se fosse um Wakanda de verdade. E aí, sai no dia 6 do Fantástico e no dia 7 no Canal Futura. E aí no Canal Futura são 8 semanas. Toda segunda-feira, às 9 horas, o programa vai ao ar, são 8 episódios. E depois nós vamos colocar tudo no YouTube. Tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de pôr livre para as pessoas acessarem. Então vai estar no Globoplay, inclusive pode acessar no Globoplay sem pagar, né? É o único conteúdo que é gratuito, porque é do Canal Futura. E, além disso, vai estar também no YouTube, também gratuito para Ronaldo, o que você faz? Você faz tudo? Você não... Sucesso. Caraca, não. O que você faz desse... Não, mas especificamente desse projeto? Sim. Você filmou, você criou o roteiro, você apresenta, você fala, você fez aqui toda a parte de... Pra lançar, você montou tudo, é isso? Cara, esse programa dá pra chamar de autoral, porque eu faço praticamente tudo. Eu que escrevo todos os roteiros, junto com o Paulo Testolini, que é parceiro da produção. Quer dizer, outras temporadas teve apoios, né? Na China, o Otávio Miranda, o Eduardo Cavalieri me ajudaram a produzir e também escrever os roteiros, porque eles são 2 brasileiros que moraram na China, né? São muito jovens. O Edu Cavalieri tem 27 anos,
O Otávio tem 26. O Otávio fez faculdade na China, até eu acho que é o único brasileiro que fez faculdade, vestibular. O pai dele era militar, estava com a família lá, ele prestou vestibular lá, passou e fez faculdade lá, cara. Ele fala chinês, ele diferente de mim, o chinês dele é bom pra caramba. E deve ter até sotaque, sabe, chinês. O cara fala, esse cara aqui é do norte. Mas então eles escreveram o roteiro junto comigo, no caso da China, mas a maior parte do programa acaba sendo coisa minha, você entendeu? Nessa temporada, o Paulo me ajudou na pesquisa muito, porque ele é um especialista em África, e ele é o cara que edita o programa, e ele editou, fez a câmera. Lá em Moçambique eu tive apoio de 2 brasileiros, um casal que mora lá, que é o Thiago Peixoto e a Amy Chamberlain. Ela é inglesa, mas hoje quase que brasileira, fala português perfeitamente e casada com o Thiago já há bastante tempo. E eles moravam em Moçambique já há algum tempo. Então eles ajudaram muito ali no auxílio local. Mas pro Quênia, fomos nós lá, eu, Paulo, a Ana Penteado, que fez a câmera. Mas como deu pra ver, eu tô falando aqui de 3, 4 pessoas. É sempre uma equipe muito reduzida e a gente vai para campo com a cara e com a coragem, você entendeu? Alguns lugares que eu filmei na África agora eram lugares perigosos, tá? Então eu tive alguns lugares que eu filmava com segurança com a AK-47. O cara ficava com a AK-47 do nosso lado, porque era zona de conflito, negócio pesado. Mas era o cara do AK-47 e 3 pessoas, você entendeu? Então é um programa feito muito na raça, muito autoral, mas nem por isso sem valor de produção, né? O da China eu acho que teve uma equipe maior, até tô citando que já que perguntou, depois o pessoal briga comigo. Teve a Paulinha Buarque, teve a Júlia Palermo, teve o Bruno Prado também fez e tal. Então teve um apoio maior, mas nunca é mais do que eu e 5 pessoas. Nenhuma temporada do Expresso foi feito com mais de 5 pessoas além de mim. Então isso é muito doido, cara. E é um programa que assim, a gente mergulha, faz o troço acontecer, você entendeu? E eu tenho muito orgulho, porque a qualidade para quem assiste é bacana, assim. Tem próximo já na cabeça ou ainda vamos desfrutar e curtir do Expresso da África? Então, cara, no mundo que a gente vive, você não pode nem dormir. Você tem que dormir com o olho fechado e o outro aberto, né? Porque é foda. Então eu já tô pensando, tô com vontade de fazer na Índia. Na Índia. O próximo, porque é muito complementar, né? A gente fez China, Estados Unidos 2 vezes, Brasil 2 vezes, agora continente africano. E eu acho que a Índia seria o complemento. E até se eu for fazer na Índia, eu vou fazer uma inovação que eu quero ver se eu falo de tecnologia e de espiritualidade. Com certeza, é muito legal. A Índia é a superpotência espiritual do nosso planeta, né? E lá tem tudo, né? Tem práticas milenares como a Ayurveda, como o Yoga. Então, no mundo que a gente está vivendo hoje, que está todo mundo meio fudido, né, em homenagem aqui ao nosso nome do podcast, eu acho que as pessoas também estão precisando olhar para esse lado mais pessoal, sabe? Cada vez mais, né? De autoconsciência, de entender o funcionamento do corpo, parar de se envenenar, seja com comida, seja com informação. Então, eu acho que se eu for fazer na Índia, eu quero falar não só da tecnologia que está bombando, mas de uma coisa milenar, né, do país, que é o fato de ser uma superpotência espiritual. Isso eu acho que vai ser muito bom da Índia. Vamos ver. Tô apostando. Vamos combinar, deixar organizado que você volta quando você voltar da Índia. Tá bom, porra. Toda hora, quando vocês quiserem. Caraca, que honra. Caraca. Nós lançamos aqui, cara, pô. Cara, e aí dando continuidade aqui, a gente tava falando de carro voador, tudo mais, você falou. A Embraer tem um projeto aí, né? Já fizeram alguns testes e tudo mais. Tipo, a gente tá chegando na fase dos Jetsons mesmo, assim, vai ter carro voador. Pior que tá, cara. Isso é muito doido. E olha que interessante, você falou da Embraer. Esse é um projeto que o Brasil tá liderando. Olha aí. O Brasil é um país altamente inovador. Só que o problema nosso é que a inovação não tá bem distribuída. A gente tem ali alguns polozinhos de inovação, só que isso não tá espalhando para a população como um todo, né? Então, o projeto do carro voador é um dos exemplos de inovação feita no Brasil e que é animal. Já pensou, Tico, chegar em algum lugar de carro voador?
Cara, isso é genial. Agora, isso é interessante. O carro voador não vai ser um negócio para você ter na sua casa, tá? Ele não é um transporte privado, ele é um transporte público. Se fosse privado, imagina a confusão. São Paulo, que a gente já tem esse trânsito caótico durante o dia, imagina você ter um trânsito caótico em cima da sua cabeça. E carro voador descoordenado, aí o cara bebe e pega o carro voador dele, cai em cima da casa da fulano, entendeu? Porra, cara, caos. Não ia dar certo. Não ia. Vamos combinar que isso é melhor não ter? Não ia dar certo. Essa frase, imagina o cara bebe e pega o carro voador dele, né? Cara. Aí o cara vai olhar no Waze do carro voador se tem blitz no caminho, blitz aérea, entendeu? Ó, tem uma blitz aérea ali em cima da Paulista. Vamos virar ali pela doutora Arnaldo, aí vai o cara bebaço ali, cai lá no cemitério da doutora Arnaldo. Já fica lá, entendeu? Então, e não pode ser privado, porque vai dar ruim, não vai dar certo. Então, o carro voador, o nome dele é eVTOL, é Veículo Elétrico de Decolagem e Pouso Vertical. Então, o que vai ter é como se fosse uma linha circular de ônibus, entendeu? Então, você vai ter, por exemplo, topos de prédios que vão ser estações. Aí, o que você faz? Que louco. Eu quero ir para Berrini, tô aqui na Paulista. Eu vou ali num prédio talvez da Gazeta ou algum ali, subo, e ali fica decolando o carro voador de 5 em 5 minutos, entendeu? Então, saiu um agora, aí tem um outro lá, você vê um reloginho, aí o próximo chega, você entra dentro, e aí ele já faz a linha circular da Berrini. Aí o da Berrini depois vai para Faria Lima, entendeu? Aí depois vai para, sei lá, Paraisópolis, para Saúde, para o Capão. Então a ideia é que você tenha esses carros circulando como linhas circulares. Isso é genial. Aí é muito incrível, porque muda a ideia de transporte público. Se você for pensar, é uma estrutura muito mais barata até que metrô, né? Porque não precisa furar nada, não tem muito o que fazer. Você só precisa ter esses pontos, né, de decolagem. O ar não está congestionado extremamente, né? Apesar de São Paulo já ter um fluxo bom, mas você estabelece as rotas e os corredores, e o carro voador, por ser tecnológico, ele voa dentro daquele corredor, e aí você começa a ter esses corredores de ligação. Ele não é um transporte de grandes volumes, né, como é o metrô. O metrô ele tem uma capacidade muito maior, mas para deslocamentos rápidos e integração entre lugares diferentes da cidade, é genial, cara. É genial. E é isso, é de Você acha que a gente tá falando isso daí de 1 ano, 10 anos ou 100 anos? Então, eu tava lendo os relatórios dessa empresa da Embraer e os pilotos estão sendo meio programados para 2025 já. Nossa. Então, se começar a sair a partir de 2025, o negócio se provar economicamente viável, né? Para espalhar é muito rápido, cara, porque a tecnologia já existe e aí vai facilitar a vida de muita gente, assim, para uma cidade que já é muito dinâmica, né, como São Paulo, tem muita vitalidade e tal. Você coloca mais uma camada como essa, né, especialmente se for uma camada acessível para a maioria da população, porra, aí a vitalidade aumenta mais ainda. Imagina se você tá na Zona Leste, lá no Itaim Paulista, entendeu? E querer estar na Paulista, e no metrô você pode às vezes levar 1 hora para chegar por aqui, né? Até nem tem metrô propriamente dito, você vai ter que ir até uma estação e depois chegar aqui. Você pega uma linha dessa, pode estar aqui em 10 minutos. Para São Paulo cara. e para grandes metrópoles, isso é Fantástico. fantástico. E é isso, metrópole que se desenvolve de verdade é a que tem integração entre todas as áreas da cidade, né? Por isso que o brasileiro vai para Nova York e acha Nova York incrível, lindo. Né? Por quê? Porque o metrô liga tudo, liga desde a região mais pobre ali da profundeza do Brooklyn até a região mais rica ali no Upper East Side. Você consegue pegar pagando um único bilhete de metrô, $1 e pouquinho, você corta a cidade inteira e vai lá. E então, quando você integra as regiões da cidade de uma forma fácil,
é uma explosão de criatividade, de serviços, De possibilidades, é É isso. genial. Então, quanto mais a gente puder fazer isso, seja com carro voador, seja com metrô, com ônibus e qualquer coisa, Tá ótimo. sempre dá certo, entendeu? Ô, Davi, Então, tem programa pra falar com ele, hein, Davi? porra, quando tem a segunda, eu tinha tanta pergunta aqui, é porque a Não gente dava tem que- pra entrar no Expresso da China, da África, dava pra pensar no futuro da Eu Índia. ia começar a falar de metaverso, mas É. não, infelizmente a gente tem um tempo, tá chegando no final. Quer fazer a última pergunta daí, Tico, do campo? Obrigado, Davi. Do metaverso, direto do metaverso. Ronaldo, a gente sempre pede aqui pros nossos convidados uma indicação de nomes. 2 nomes que vem na tua cabeça pra poder sentar aí Boa. e poder contar uma história boa que nem você contou hoje. Você já foi indicação de muita gente, eu não lembro que agora, massa. mas... Teve umas 2, 3 Mais pessoas de que já 2 falaram seu pessoas. O nome pessoal aqui. tá legal comigo, hein? Tá. Porra, cara. O povo gosta de você, Tá bom, viu? porra. Agora a gente também. Massa. Então, eu tenho que indicar, brasileiro, né? Brasileiro. É. Se você quiser indicar Não, os gringos lá, a gente bicho, traz também. Eu tenho 300 mil pessoas pra indicar. Depois eu tenho que mandar uma lista em Excel. Ah, a planilha. Débora organiza. Eu gosto Uma lista disso. de Excel, porque tem muito... Cara, o que não falta no Brasil é gente boa. A maior Irado. riqueza que o Brasil tem é gente, tá? Então, vou dar alguns aqui. Vou começar só pelos mineiros, tá? Vambora. Já que entrevistou o povo da Amélios, cara, vale muito falar com o Manuel Lemos, que era investidor de internet, de tecnologia. Já ouvi, Manuel Lemos. Pois é, esse nome não... Era sócio do Romero Brito, um cara muito importante ser. para tecnologia no Brasil. Vale muito falar com o Túlio Ked, da Raccoon. Túlio é dono e fundador de uma das principais empresas de mídia digital no Brasil. O cara sabe tudo sobre mídia digital, vende R$1 bilhão todo ano de anúncios só no Google de mídia programática. Fudido isso, hein? Então, um cara visionário que enxergou lá na frente. Esses aqui são só de Araguari, tá? O povo da minha cidade que assistia a TV a cabo junto comigo. Tá. O Gustavo Caetano, não sei se já veio aqui, um cara bacana, fundador da Samba Tech, que é uma... Alguém falou dele também. Maravilhoso. A Mariana Caetano, que é uma menina do agronegócio, da tecnologia Essa é boa, hein, aplicada ao agro. A Mariana, ela é um fenômeno, tem que chamar. Ela é uma visionária também, sabe tudo de tecnologia aplicada ao agro. Bons nomes, hein, Davi? Fudido, não. A Nina da Hora, que é uma cientista da computação carioca, que fala muito sobre questões de ética, desigualdade e com relação à tecnologia. Uma fera, vale muito a pena chamar. Também, eu gosto muito do Celso Ataíde, fundador. Já veio aqui. Celso já veio. Celso é meu Celso brother. já veio aqui. Meu irmão, esses dias ele tava falando da história dele, que ele pegou um voo e o voo tava voltando de Nova Eu York, vi saiu esse faísca post. e tal. Eu vi. Aí eu fui lá e comentei, falou, pô, Celso, não vai morrer não, cara, a gente precisa de você enchendo o nosso saco por Muito muitos bom. anos ainda, Muito cara. bom, eu Não vi vai isso morrer, daí. você precisa encher o nosso saco por muito tempo Eu mandei pra ele. ainda. Tá vivo, Celso? Não, ele é muito foda. Não. Mas, Monique Evelli, que é uma outra fera que pensa também em tecnologia de uma forma muito visionária. Como deu pra ver, eu posso ficar Não, umas 2 fechado. horas aqui, Vamos- tá? Por isso que eu vamos- vou mandar no Excel depois. Eu quero Legal. essa planilha. E aí chama essa galera que é tudo papo Bons bom. nomes, acho Garanto, que dá pra gente ter um garanto. bom fluxo aqui no Foda-se, tecnológico. Muito foda, cara. Muito Irado, irado. Tico, obrigado pela presença à distância. A primeira, como o Ronaldo bem frisou aqui, a primeira participação do Tico diretamente do Do além. metaverso. E Ronaldo, obrigado pelo papo, a casa é sempre sua, Massa, tamo já Voltando esperando. da Índia, a gente quer você aqui. Tá bom, primeiro eu preciso ir, né? Deixa eu ir primeiro. Tá? Vamos ver Mas se a vai gente dar sabe que certo. você vai, dar a gente certo, sabe que você realiza. Porra, todo Muito ano é um obrigado, viu? sufoco, cara. Pô, eu que Presença agradeço. ilustre. Adorei, galera. Muito Obrigado. 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 Massa. Foda-se.